Ô Capirotti, mas enfim, a gente fala de Corinthians, você, enfim, diariamente ali no Esporte em Debate com o Pretz, Alexandre Pretz, um abraço pro Pretz, pro Quesada, nosso parceiro também, que faz os donos da bola com a gente. Capelanes. E o grande Capelanes, que virou também agora um personagem. Agora tem o Denis Gavazzi ali, com a gente também. O Denis participa. O Denis está lá com a gente também, Então, vocês falam muito, enfim, um dos temas em pauta é o Coringão e essa situação crítica que o Corinthians vive politicamente. Eu queria suas impressões de verdade nesse clima político do Corinthians desde a entrada do Augusto Melo e esse lance dele, envolvimento com polícia, supostamente com crime organizado que está sendo investigado. Como é que você enxerga o clima político no Coringão e essa troca de presidente? Cascão, você sabe que eu cobri o Corinthians muito tempo como repórter, né? E essas figuras estão no Corinthians hoje. Na minha época, há 30 anos, quando eu cobri o Corinthians, as mesmas figuras de 30 anos atrás estão no Corinthians hoje. Então, o Corinthians insiste em não sair do século XX, em todos os sentidos. O Corinthians está atrasado, né, politicamente falando, administrativamente falando. O Corinthians insiste em ser um time atrasado. E o Corinthians é um time de feudos. Você pegar a história política do Corinthians, você vai ver que poucas dinastias tomaram conta do Corinthians nesses 115 anos de história. Pega de 70 anos para cá, vai. Vadielu, Vicente Mateus, Alberto do Alibe, Renovação e Transparência. Estamos falando de 4 grupos em 70 anos que mandaram no Corinthians. Então a democracia corintiana, ela é só na faixa e de alguns atletas que resolveram colocar a democracia corintiana no momento importante do país. Mas a política corintiana não é democrática. Ela não abre para outras figuras, para novas cabeças, para gente que pensa adiante. Não vou nem falar das questões policiais aqui, né? Nem falar das questões policiais e financeiras. Então, é difícil você imaginar que o Corinthians vai conseguir dar um salto. Mas essa gente lá, agora é caso de polícia, né? O Corinthians agora é caso de polícia. Então, é difícil acreditar que com esse modelo de gestão, com esse modelo estatutário, com essa maneira de administrar, o Corinthians vai conseguir se livrar desse problema financeiro caótico, 2 bilhões e 500 milhões de reais de dívida, com essas pessoas que não demonstram nenhuma afinidade em tirar o Corinthians dessa situação. Tem um superchat aqui, Capri, do Convivendo com a Kita. Obrigado pela mensagem. Eu li a mensagem, então vou tentar interpretar o que você quis dizer. Grande e competente Cascão, e vocês me ajudam também a ver se eu estou certo ou errado. Junto ao mestre Capri, o que acontece? Conclave de papas? Talvez ele esteja fazendo uma analogia com o filme recente Conclave, com a forma com que e se eu estiver viajando muito... Não, é isso mesmo. Se a forma com que o Corinthians seleciona, vamos dizer assim, o seu gestor, parece muito com o que a gente viu nesse filme. Claro. Que é escolhido assim, de uma forma política. Direcionada. Você acha que tem alguma relação? Não, não é direcionada, mas ela não é democrática também não, mas ela não é ampla. Um time que tem 35 milhões de torcedores não pode ser direcionado por um colégio eleitoral de 4 mil pessoas, 4, 5 mil pessoas. É muito pouco. É muito pouco. E eu sempre falo isso. Os dirigentes são ruins, mas os conselheiros que passaram no Corinthians nesse período em que a dívida foi feita têm a mesma responsabilidade. Onde é que estavam os conselhos do Corinthians que viram essa dívida crescer de maneira absurda e não fizeram nada? Ninguém estancou essa sangria, por quê? A gente tinha conselhos lá que tinham obrigação de reprovar conta, tinha obrigação de reprovar atos, gestos lesivos ao clube. Por que não fizeram isso? Essa gente também tem responsabilidade. Claro que quem assinava, quem era o dono da caneta é o grande responsável, mas quem fiscalizava também tem responsabilidade. E isso não aconteceu ao longo dos últimos anos. Elas eram aprovadas de forma política, não matemática. Exatamente, é isso. Então... Porque o clube está no século XX, né, no modelo de gestão. Então, enquanto não quebrar esse modelo, vai ser difícil a gente acreditar que o Corinthians vai dar um salto. Olha o potencial do Corinthians, gente. O potencial do Corinthians... É isso que machuca, né, mano? É enorme.
gigante. Não é nenhum absurdo você falar que o Corinthians poderia ser o maior clube da América Latina se fosse bem administrado. Com certeza. Agora, dessa maneira, vai continuar acumulando dívida. Né? Capri, agora sai o... Você tem uma pergunta, Cascão? Sai o Augusto Melo, entra de forma temporária o Stabile, com Armando Mendonça de vice, vai convocar eleições, né? Entre os associados. Já está trocando todos os diretores, inclusive já foram vários trocados aí. Enfim, secretário-geral, já é uma diretoria nova, né? Para a torcida do Corinthians, Capri, que vê toda essa movimentação, sai presidente, entra vice, e você com a experiência tão grande que você tem de jornalismo e também de Corinthians, o que dizer para a torcida do Corinthians? Porque o time em campo não corresponde. Fora de campo é mais página policial do que página esportiva, né? Quais são os próximos passos? Como é que você enxerga o Corinthians no amanhã, no daqui 30 dias, evoluindo depois da saída do Augusto Melo? Bom, acho que a primeira coisa que precisa acontecer é o Corinthians precisa quebrar esse modelo arcaico de administração, sabe? Um choque de gestão. E eu não sei se tem gente lá capaz disso. Muita gente fala no Rosalá Santoro, né? Uhum. É um cara talvez preparado para isso. Eu não o conheço, nunca conversei com o Rosalá sobre ele veio política. aqui por duas Esteve aqui e perguntei para ele se na chapa 82, quando vocês fizerem a escolha dos 24, se ele vai levantar a mão. Ele disse que levantará a mão para ser um possível candidato à presidência. Tá. Então dizem que ele é preparado para isso, né? Então, acho que a primeira coisa é quebrar esse modelo de gestão e ter alguém lá com uma visão verdadeiramente profissional. E uma outra coisa que eu julgo muito importante, essa é difícil, mas o torcedor corintiano vai ter que entender. O Corinthians vai ter que passar alguns anos sem brigar por títulos, para pagar a dívida. Se não quiser virar SAF, acho que não tem necessidade de virar SAF, mas precisa de uma gestão dura, no sentido da finança, para eliminar essa dívida e aí crescer de maneira organizada, como fez o Flamengo, como fez o Palmeiras. O Corinthians tem potencial para isso. Mas o Flamengo bem, né, trabalha bem. O Fluminense exato. Foi campeão da Libertadores com uma folha salarial de 9 milhões de reais. O Corinthians tem 30 milhões. Esse time ruim, lazarento aí, que não ganha dos reservas do time do Huracan. Então fica difícil, né? Exato. Então, acho que assim, o torcedor vai entender que talvez, sei lá qual é o tempo, 3, 4, 5 anos, vai ter talvez um time mais modesto, que não dá para brigar por grandes títulos, mas vai estar sanando aquilo que sangra o clube hoje, que é a dívida, 2 bilhões e 500 milhões de reais. E aí, com isso sanado, com alguém capaz de fazer isso de maneira verdadeira e organizada, o Corinthians crescer muito com a força da torcida, com o potencial de venda que tem. Eu enxergo dessa maneira. Acho que esse é o único caminho que o Corinthians tem hoje para começar a sair do século XX e entrar no século XXI. Cascão, agradecer a rapaziada que está seguindo a gente aqui. São quase 1.000 pessoas na live. Desculpa. Tosse desgraçada. São quase 1.000 pessoas na live. Se inscreva no canal. Olha você, porque aqui a tosse pegou. Porque o professor Rodrigues Neto explicou o que ele quis dizer aqui, Cascão. Ele está explicando. Deixa eu tomar uma água aqui. Não, vai lá. Toma uma aguinha. Ô Capriotti, você acha que o Augusto Melo está sendo injustiçado em algum dos pontos aí? Eu não posso falar sobre essa questão da polícia, né? Isso é uma investigação muito séria. O nome dele não podia estar lá. Essa é a primeira coisa, né? Não podia estar no relatório final lá da investigação. Isso é uma vergonha, né? Mas se ele vai ser culpado, a justiça vai determinar. Agora, como o nome dele está lá, o afastamento dele é correto. Você não pode ter um presidente que está sendo acusado de crimes graves comandando o Corinthians. Eu acho que ele tem que se explicar, à justiça. Se ele não estiver devendo nada, volta, né? Eu acho que ele não vai ser chancelado pelos sócios na votação que vai ter agora aí dos sócios. Eu acho que os sócios não vão reconduzi-lo ao cargo. E aí ele vai ter que provar a inocência dele, e se ele for inocente, ele volta um dia ao Corinthians.